Opa, tudo bom? Meu nome é Henrique e essa aqui é a minha equipe. Esse vídeo será sobre a explicação de configuração da infraestrutura de um servidor com um banco de dados baseado em container. Então vamos lá. Bom, o projeto que iremos utilizar trata-se de um sistema web para um dono de restaurante e foi feito como um desafio para uma vaga de estágio. O objetivo desse sistema iria focar no gerenciamento de um restaurante em relação às contas das mesas. A grosso modo, ele iria abrir as contas das mesas, inserir os consumos e quando o cliente pedir a conta, iria fechar os valores e dividir o preço total pelos clientes da mesa. E isso iria agilizar o processo, né? Também foram produzidos uma versão do garçom e do administrador, onde há autenticação no tipo de login de cada um. E na construção desse sistema foi utilizado o Laravel, um framework PHP livre e de código aberto para o desenvolvimento do sistema web. Enfim, vamos para o objetivo desse vídeo, que são as configurações do Docker e do banco de dados, utilizando o Laravel. Bom, primeiramente vamos configurar o Docker em um novo projeto Laravel Homestead. Só esclarecendo, o Laravel Homestead é um ambiente de desenvolvimento pré-empacotado e virtualizado para a criação de aplicativos Laravel, mas acabamos fazendo a configuração do Docker por cima. Primeiro, precisamos de ter um Docker instalado. Para quem não sabe, o Docker é uma plataforma que permite criar, implantar e executar aplicativos em containers, e é o que vamos fazer aqui. Vou deixar o link na descrição para o site do Docker para fazer o download lá. Bom, tendo instalado o Docker, vamos primeiramente criar um arquivo chamado Dockerfile na pasta raiz do nosso projeto. Nesse arquivo que criamos, irá ter as instruções para configurações do container. O Dockerfile começa especificando uma imagem base, no nosso caso é o PHP 8. Que é uma imagem PHP pré-configurada. Em seguida, são instaladas as dependências que o Laravel precisa, como bibliotecas, extensões e outros. E então é definido o diretório de trabalho no container, onde os arquivos do projeto serão copiados. O Composer, que é o gerenciador de pacotes do PHP, é instalado no container e as dependências do projeto são instaladas. A porta 8000 é exposta no container para permitir o acesso ao servidor do Laravel. E por fim, o comando php artisan serve é executado para iniciar o servidor web do Laravel. Além disso, é criado um arquivo dockercompose.yml, que define as configurações do ambiente de desenvolvimento. Esse arquivo especifica que o container será construído usando o Dockerfile, que a gente já definiu. Também é definido um volume que mapeia a pasta do projeto no host para a pasta do projeto no container, permitindo que as alterações no código sejam refletidas instantaneamente. A porta 8000 do container é mapeada para a porta 8000 do host, para que possamos acessar o projeto Laravel localmente. E para iniciar um ambiente, executamos o comando docker compose up-d, como está aí na tela. Agora é só aguardar até que o Docker baixe as imagens e configure o ambiente. Depois de configurado, podemos acessar o nosso projeto localmente, utilizando o http://localhost e a porta que a gente escolheu, que é a 8000. Tendo configurado o Docker, iremos agora configurar o banco de dados. Bom, no Laravel, a configuração de banco de dados é feita no arquivo .env, localizado na raiz do projeto. Esse arquivo contém variáveis de ambiente que armazenam as informações de conexão com o banco de dados. Para configurar, precisamos ter um banco de dados vazio no sistema de gerenciamento de dados da sua escolha, seja MySQL, PostgreSQL ou SQLite. Tendo o banco de dados, vamos abrir o arquivo .env e aqui temos algumas linhas importantes. O db_connection vai definir o tipo de conexão com o banco de dados. Então vai depender de qual gerenciamento de banco de dados você escolheu. Se escolheu MySQL, você configura colocando MySQL. Se escolheu Postgre, você vai colocar PGSQL. Ou se escolheu SQLite, coloque SQLite. Passando para a próxima linha, o db_host vai especificar o host do banco de dados. Coloque o valor aonde o seu banco de dados estiver hospedado, que normalmente será o IP do host. Na próxima linha, temos o db_port. Ele vai dizer a porta em que o banco de dados vai ser executado. E de novo vai depender do gerenciamento de banco de dados que você escolheu, sendo 3306 para MySQL e 5432 para PostgreSQL. Na próxima linha, o db_database vai indicar o nome do banco de dados que você criou anteriormente. E, para acabar, o db_username e db_password será o nome de usuário e a senha que usaremos para se conectar ao banco de dados. Isso fica por sua escolha. Feito tudo isso, é só salvar o arquivo .env e está configurado nosso banco de dados usando o Laravel.
Alguns pontos importantes sobre o Laravel é que ele usa o conceito de migrações para criar e modificar a estrutura do banco de dados. Podemos criar migrações para criar tabelas e definir suas colunas. Além disso, podemos criar modelos para representar essas tabelas e realizar operações de banco de dados usando a síntese do Eloquent ORM. Esse tal de Eloquent ORM é um componente essencial do Laravel que fornece uma maneira elegante e intuitiva de interagir com o banco de dados usando objetos e consultas em vez de escrever diretamente em SQL. Então foi isso, conseguimos conectar o Docker e conseguimos conectar o banco de dados para o nosso sistema que iria gerenciar as mesas de um tal restaurante. Agradeço a você que assistiu até aqui e espero que tenha ficado clara a configuração do Docker e do banco de dados utilizando o Laravel. Muito obrigado novamente e até mais.